Carnaval passou e pra muita gente o ano tá começando agora. Pra você também? Gente, muitas pessoas me perguntam: Adriana, como é que eu faço pra voltar pra minha rotina depois desse feriadão aí, depois desse carnaval, depois de, enfim, ter deixado tudo pra depois, como é que eu faço? E outras pessoas também me perguntam como é que podem organizar uma rotina. E, gente, uma rotina organizada faz toda a diferença. Ela ajuda na nossa saúde, nos ajuda a atingir os nossos objetivos, as nossas metas, né? Porque o que são objetivos e metas e coisas que a gente quer conquistar? São grandes objetivos ou pequenos objetivos, mas que eles são formados por ações pequenas e diárias. Então a gente tem que se ligar no que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Ter uma rotina é essencial, independente da idade, independente da fase da vida, tá? Até a criancinha, o bebezinho, ele precisa de uma rotina. Horário para acordar, horário para dormir. E isso não é assim, nasceu e já vai aprender ali a estar dentro daquela rotina. Não. Dia após dia vão sendo implementados, né, acrescentadas algumas atividades novas. E dessa forma vai se montando realmente uma rotina saudável para a criança. E isso também é válido para nós adultos, né, donos de si, dono do próprio nariz e donos da própria vida, que podem muito bem definir quais são as atividades que devem estar ali no seu dia a dia. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui com 5 passos para você montar a sua rotina. Sim, porque rotina também é algo muito particular. Eu, por exemplo, eu tô trabalhando de casa, né, home office. Então eu vou ter uma rotina diferente de pessoas que trabalham, né, um horário convencional, que bate ponto, né, enfim, eu vou ter uma rotina diferente. Não que eu não tenha horários para trabalhar, né? Muitas pessoas acham que quem trabalha de casa pode trabalhar de qualquer forma, a qualquer momento. Não, minha gente, não. Quem trabalha de casa aí é que precisa se programar e ter ali realmente um roteiro a seguir, porque senão as coisas vão desandando. Então é isso, vamos parar de lereado e vamos começar logo com esses 5 passos para você montar a sua rotina. Então, o primeiro passo é você ter clareza de todas as atividades que você vai cumprir ali no dia, tanto as atividades profissionais, ou seja, que estão relacionadas ao seu trabalho, quanto as atividades pessoais, aqueles cuidados com você mesmo que podem ser estudo, pode ser uma massagem, pode ser uma leitura, pode ser qualquer outra coisa. A gente precisa ter esse equilíbrio. Nós não podemos estar totalmente enfiados no trabalho 24 horas por dia e não ter esse cuidado com a gente, tá? Porque uma hora ou outra o corpo vai pedir, uma hora ou outra você vai sentir. Então, por isso que tem muitas síndromes aí, né? De burnout, ansiedade, uma série de coisas. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Se você tem dúvida de quais atividades você pode implementar, pode acrescentar nas suas atividades pessoais, tem um vídeo aqui que é Glow Up em 30 dias, que ele tá maravilhoso. Tem vários exemplos de atividades que você pode implementar na sua rotina que vão te fazer bem, vão te energizar, né? Te deixar mais ativa ainda para trabalhar melhor, viver a sua vida, o seu dia a dia com mais ânimo e melhor. Então, você vai fazer essa divisão das atividades que você precisa fazer para o trabalho e as suas atividades pessoais. O segundo passo, definir o horário de trabalho. Se você trabalha fora, em alguma empresa ou algo do tipo, então você já tem ali delimitado as horas, né? O horário que você precisa sair, né? O horário que você precisa entrar na empresa, que você vai sair da empresa, você já tem realmente um horário certo para sair. A partir disso, você vai para o terceiro passo, que é observar o tempo que se tem para as atividades pessoais. Se você trabalha, por exemplo, de 8 da manhã às 6 da noite, você tem que observar quais são os horários que sobraram aí para você fazer alguma atividade física, para você fazer algum tipo de leitura, para você assistir filme com o seu marido ou com o seu filho, para você passear com o seu cachorro. Então, essas outras atividades a gente necessita ter no nosso dia a dia. Cuidar da nossa casa. Eu sei que ultimamente é muito corrido para a maioria das pessoas, tá? Mas se a gente viver enfurnado em trabalho na semana e ser feliz, entre aspas, só nos finais de semana, como eu falei, corre um grande risco da gente acabar adoecendo. Então, antes da gente cuidar da empresa, a gente precisa cuidar,
seja essa empresa sua ou dos outros, a gente precisa cuidar da nossa maior empresa, que somos nós mesmos. Então, se a gente não tá bem, se a gente não tá saudável, a gente não consegue produzir o tanto que a gente quer produzir, a gente não consegue bons resultados. Eu vou falar como funciona pra mim. Eu normalmente tiro boa parte da manhã pra cuidar de mim, né, para as minhas atividades pessoais, e eu inicio com tudo na parte mais da tarde. Faço alguma gravação ou outra pela parte da manhã, mas normalmente é mais atividades dedicadas a mim. Na parte da tarde até o início da noite, eu sou totalmente focada no meu trabalho. Isso varia, Adriana? Sim. As atividades físicas, por exemplo, eu malho pela manhã 3 dias na semana, tá? 3 vezes na semana. Então, eu fiquei com 2 dias úteis, né? Sexta e segunda, para poder resolver para poder visitar algumas empresas, porque eu não trabalho só com a internet. Então eu trabalho também, eu sou tecnóloga em alimentos, eu tenho algumas empresas que eu sou responsável, então eu consigo fazer as visitas a essas empresas nesse período da semana, nesse período do dia, 2, 3 vezes na semana. Se eu precisar de mais, se eu notar que eu preciso de mais, eu intercalo o horário da academia. Mas normalmente eu consigo fazer dessa forma. Pra mim é essencial eu acordar e eu ter um ritual da manhã. Então eu gosto de acordar e ter uma leitura, fazer uma oração, assistir um vídeo motivacional. Isso eu aprendi muito lendo o livro O Milagre da Manhã. Se vocês não conhecem esse livro, eu convido vocês a conhecerem. Vou deixar escrito direitinho aqui nas descrições do vídeo. Então ele é um livro maravilhoso. Transformou assim a forma como eu enxergo as minhas manhãs, né? Porque é o início do dia. Então é o momento do dia que você tá se preparando para o restante do dia inteiro. Quando você acorda bem, as coisas ela tem a tendência a fluir melhor. Quando você acorda mal, parece que tudo sai dando errado. Então, cuidar desses primeiros minutinhos do dia é essencial. Precisa ser 1 hora? Não. Precisa ser 30 minutos? Não. Se você tem 10 minutos, utilize esses 10 minutos, tá? Adapta da melhor forma que você puder. Então, por isso, né, por gostar de ter um ritual, não gosto de acordar, me levantar da cama e já ir fazendo um monte de coisas. Eu gosto de ter uma programação. Então, pra isso, eu gosto de acordar mais cedo. Eu acabo dormindo mais cedo porque eu gosto de... eu acabo indo dormir mais cedo porque eu gosto de acordar cedo também. Então eu faço essa programação. E isso tem muito a ver com o 5º passo. Vou tomar meu chazinho de hortelã enquanto isso. Tá me fazendo muito bem, ó. Adoro chá de hortelã, gente. Sem açúcar, sem nada. Só assim, maravilhoso. Qual seria o 5º passo? Definir horários e dias. Você trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta ou todos os dias? Como é que você faz? Você vai basear as outras coisas de acordo com os dias e horários do seu trabalho. Então, por exemplo, eu como falei, eu gosto de ter um ritual da manhã. Para isso, eu acordo mais cedo. Então, eu defino um horário para eu acordar entre 5h30 e 6 horas da manhã. Não precisa acordar 5 horas da manhã, tá? Se você consegue acordar às 5h30, 6 horas, né? E você consegue cumprir com o restante de coisas que você tem aí na sua agenda, na sua rotina, pro seu dia, ótimo, tá? Mas se você precisa... Não, Adriana, realmente eu preciso acordar às 5 horas pra me colocar em prática tudo que eu quero. Então, começa a se adaptar a acordar às 5 horas da manhã. Pra mim, dá super certo acordar entre 5h30 e 6 horas. Então eu adoro porque a casa tá bem silenciosa, o bairro tá bem silencioso, eu consigo fazer esse meu ritual de oração, de meditação, com bastante calma, tá um clima, sabe, bem agradável pra fazer esse ritual. Eu amo, gente, eu acordo tão bem. E aí eu já acordo, vou tomar meu café, eu sou uma pessoa que amo o café da manhã, eu posso pular qualquer outra refeição, mas o café da manhã é essencial pra mim, então eu amo preparar o meu café da manhã. E com isso, né, depois desse café da manhã é que começa o meu dia. Aí eu já começo, faço uma limpeza na casa, varro a casa, se precisar, né, se for necessário. Varro a casa, coloco as coisas ali no lugar. Se precisar botar uma roupa pra lavar, ponho a roupa pra lavar. Vou começando essas atividades de casa. Se é dia de fazer compra,
eu defino ali, já tenho uma lista, tudo organizado. Então vai depender do dia da semana. Então eu coloco, realmente ali defino. Normalmente, gente, o meu dia a dia é muito parecido, né? Porque eu faço esse processo, 9 horas, vou pra academia. Quando eu retorno já é praticamente horário de almoço. Eu almoço muito cedo também, em torno de 11 horas eu já tô almoçando. E aí depois do almoço eu faço outro ritualzinho também parecido com o ritual da manhã, tá? De oração, pra sempre me reconectar, fazer uma leitura, sempre me reconectando. Isso me energiza bastante. E depois disso, já começa o trabalho. E aí eu não paro mais. Eu só paro, tenho uma pausa na tarde, né? 3 horas mais ou menos, que é pra tomar um café novamente. Nessas pausas, elas são importantes, gente. Se você ficar só mergulhado em trabalho, isso vai por mim. Uma hora o seu corpo vai falar, vai pedir. Seja no físico ou no mental. E aí eu venho encerrando as minhas atividades umas 6h30 da noite. Mais ou menos, 6h30 da noite. Se eu tiver alguma coisa a mais, por exemplo, um vídeo que é pra editar, algum post pra fazer, algo assim, porque sempre vai ter uma coisa ou outra. Então, se eu puder fazer à noite, eu faço à noite também, depois desse horário, né? Eu também faço. Mas normalmente eu encerro 6h30, tomo meu banho relaxante e vou 2 vezes na semana, por exemplo, eu jogo, né? O beach tênis, então já é uma atividade que eu faço. Tem terapias comunitárias também. Meu cachorrinho ali. Toti, lindão. Tá com medo da chuva. Então, um dia na semana que tem umas terapias comunitárias, digamos assim. Então, eu sempre tenho uma atividade nessa parte da noite também, seja atividade física ou algo pro mental, que eu simplesmente amo fazer também. Eu acho super importante. Eu acho que todo mundo precisa. Gente, foi algo que realmente, assim, mudou demais a minha vida. Eu consegui ser uma pessoa muito mais disciplinada, tendo essas atividades tanto noturnas, né, relacionada a esporte, a atividade física. Antes eu fazia dança também. Por que eu tirei a dança? Eu deixei de ir pro meu fit dance. Eu vou esporadicamente, quando eu sinto uma saudade, uma vontade assim, eu pago uma aula por fora, né, nesses grupos, nessas academias. Mas eu não vou regularmente como eu ia antes. Por quê? Porque ficou assim muitas atividades. E se você tem um foco, eu tenho as minhas metas para esse ano, os meus objetivos. Então, se eu não focar neles, né, fazer várias atividades voltadas para eles, né, desfocar, né, colocar muita energia em outras coisas, eu não vou realizar. O meu dia a dia, a minha rotina, ela tem as atividades físicas, mas eu não tenho um exagero de atividades físicas, até porque eu tenho outros objetivos a seguir. Então, eu não deixei e nem vou deixar, né, de ir para a minha academia e nem para o meu jogo, para o beach tênis, tá? No beach tênis também tem dias que eu falo que eu não vou por conta de trabalho, algo do tipo. Mas ano passado eu ia rigorosamente pra academia, pro beach e pra dança. E foi algo que mudou muito, muito, muito o meu foco nas minhas atividades. Esse ano é porque, como eu falo, o foco não é esse, né? Não é tanto. Óbvio, vou continuar com a atividade física porque isso é pra vida toda, né? E todo mundo deve fazer, todo mundo deveria fazer, porque é cuidar do corpo e é cuidar da mente. Então, eu não, de forma alguma, vou tirar isso da minha rotina. Muito pelo contrário, quero cada vez mais estar ligada a isso. Mas eu não tenho mais um compromisso noturno, diário, entendeu? Porque no dia que eu não tinha jogo, eu tinha dança. Então não tinha nenhum dia livre praticamente. Todos os dias da minha semana à noite estavam comprometidos. Então esse ano eu decidi fazer diferente, porque eu tenho outros objetivos, tem outras coisas que eu desejo cumprir nesse ano de 2023. Então eu deixei um pouquinho mais de lado, deixei praticamente de lado a dança, né, e um pouquinho de lado o jogo. Mas assim, o jogo, por exemplo, são 2 dias na semana. Tem semana que eu realmente vou só um dia, porque é uma semana mais corrida, ou uma semana que eu tô focada em outras coisas. Mas a academia é batata, são todos os 3 dias eu vou pra academia. E assim, eu tenho uma rotina de atividade física. Então é isso, você tem que se conhecer, você tem que conhecer o seu dia a dia,
saber quais são os seus objetivos, né? E o que você realmente quer alcançar. E a partir disso, você vai implementando as atividades na sua agenda, né? Vai definindo os horários, horário para dormir, horário para acordar, horário que é para eu iniciar o meu trabalho. Principalmente se você trabalha home office, né? Se você trabalha de casa, então defina ali um horário para você iniciar, quais são as atividades que você vai fazer dentro do seu trabalho, horário de encerramento. E à noite tem essa rotina também, sabe, gente? A gente precisa cuidar das nossas relações, por exemplo. A gente precisa cuidar de si, das nossas relações. Então, tal dia eu vou tirar pra assistir, vai ser o dia do filme com o meu namorado, meu marido. Digamos, na quarta-feira. Quarta-feira à noite vai ser o dia de filme. Ou com meu filho, ou com as minhas amigas, não sei. Então você define um dia, sabe? Tal dia eu vou fazer isso, preparar uns petiscos e vou assistir um filme, ou vou estourar uma pipoca mesmo e vou assistir um filme com alguém que eu goste. Ali antes de dormir ou no finalzinho da noite. Essas pequenas coisas que a gente traz para o nosso dia a dia, esse cuidado consigo e com o outro, com as nossas relações, né? Sejam amorosas, sejam de familiar, enfim, pode ter certeza que faz toda a diferença. A gente tem que aproveitar o agora, né, gente? Então, mesmo que você tenha objetivos lá na frente, mas ele é feito de agora. Várias atitudes que você tá tendo nesse exato momento e que terá dia após dia. Então, definindo horários, definindo os dias e horários que você vai fazer tudo, agora é hora de seguir esse planejamento. Não adianta nada você pegar uma folha de papel, colocar lá tudo escrito que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, enfim, e não seguir, né? Ficar ali só de enfeite, não dá certo. Então você precisa seguir o planejamento que você acabou de montar. Se você tem muita dificuldade em montar um planejamento, de seguir um passo a passo para ter uma rotina produtiva, para ter uma rotina que tanto prevaleça as suas atividades profissionais quanto as suas atividades pessoais, eu tenho um conjunto de ferramentas que se chama Minha Rotina em Ordem. Eu vou deixar aqui nas descrições desse vídeo o link. É só você clicar lá e já vai direto para conhecer as ferramentas. Com certeza vai ajudar você que tá perdidíssima aí em relação à sua rotina, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a organizar e a dar uma clareada para organizar a rotina de vocês. Gente, é um assunto que eu amo falar, adoro organizar a rotina. E foi algo realmente transformador na minha vida. Espero que seja na sua também. Até o próximo vídeo. E pra você que diz que o ano só começa depois do carnaval, então feliz ano novo, né? Vamos começar esse 2023. Beijo!